Qual é a relação entre ciência, professor Felipe Aquino e maçonaria? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é o irmão José, eremita autônomo, e vou falar algo aqui que é um pouco difícil, né, de explicar, né, inicialmente, e de entender de verdade a influência e a importância que tem, né, a maçonaria na ciência e na Igreja Católica. Antes de dar continuidade aqui do desenvolvimento do meu raciocínio, já quero deixar bem claro, tá, a minha posição com relação ao professor Felipe Aquino, a minha admiração e meu respeito, tá bom? É um católico diferente, né? É um católico diferente do que a gente está acostumado, né? Até na internet, porque não sei como é que é com vocês, mas eu até sigo, né? Alguns canais que eu vejo que não tem a espiritualidade, né, necessária, mas o professor não, o professor Felipe Aquino, ele é uma pessoa que estuda realmente, né, a doutrina, e, enfim, e faz uma contribuição muito grande. Ele tem mais de 100 livros publicados, enfim, tem o seu trabalho de evangelização, é ligado, né, à Canção Nova, mas também tem espiritualidade, entendeu? Não adianta você ser bom católico, né? Ser um bom católico, às vezes até tem um certo grau de piedade, mas não tem o fervor necessário. Eu vejo essas características no professor Felipe, né? Eu vejo ele como um cidadão das terceiras moradas, tá? Então, é o tipo de pessoa que né? Quando morre, né? E principalmente quando tem algum sofrimento antes, tá? É o tipo de pessoa que quando morre vai direto para o céu. Esse é o pensamento meu, tá? Então, faz parte de um grupo muito pequeno, de pessoas muito piedosas que no momento da morte passam por algum sofrimento, ou não, né? Mas muitos passam ainda por um sofrimento e vão direto para o céu. Isso sabemos que já é algo especialíssimo, tá? Porque a maioria, né, a grande maioria dos bons piedosos, né, até dos fervorosos, é passar ainda por um purgatório, ainda que seja breve, tá bom? Então, deixa já essa pequena observação, tá, em relação ao professor, né, imensa admiração. Eu passei a seguir tem pouco tempo enfim, no quadro que tem lá do Pergunta e Responderemos, eu adoro seguir, aprendo muito, mas é importante fazer uma ressalva. Eu peguei aqui o professor Felipe, né? Mas eu poderia ter pego qualquer outra pessoa aí do mundo católico que é católico e tem ao mesmo tempo, né, ainda um respeito, pelo menos moderado, em relação à ciência. Não estou falando para negar a ciência completamente. Vou chegar lá, tá? Eu já fui da ciência, né? Já fui pesquisador e não é um meio mais religioso do mundo, né? Mas também não é um meio mais pecaminoso, né? No sentido da moral. É um meio de pessoas muitas vezes virtuosas, mas que na grande maioria não creem em Deus. E que, por não ter esse elo com a igreja, fica mais vulnerável, né? Mais desprotegido de ações malignas, né? Arquitetadas aí pelas sociedades secretas, né? Pela maçonaria.
E foi o que aconteceu, pessoal. A ciência, existe ainda uma boa ciência, uma ciência de verdade, mas naquilo que diz respeito à nossa vida, né, a nossa sobrevivência até, as coisas mais importantes, mais elevadas da nossa vida, estou falando de coisa supérflua, né? A gente vive sem celular, tá? A gente vive sem muitas coisas, tá bom? Mas naquilo que é importante, aquilo que, e eu já estudei muito sobre a área de saúde, uma hora eu quero até apresentar para vocês alguma coisa a respeito disso, talvez um e-book, que eu já tenho, na verdade já tenho um e-book, né? Só preciso fazer uma atualização, porque ainda, na época que eu fiz um estudo com a mente muito aberta, entendeu? Eu preciso tornar esse material católico. Então, o que acontece? A maçonaria e a ciência, elas elas têm uma relação estreita, né? Quando a gente fala que fundações investem, né? Quando a gente fala que existe lobby, né? Dentro da ciência, dentro da indústria, dentro da farmacêutica, por exemplo, e do governo, e etc. Em última análise, a gente está falando de um grupo muito seleto de pessoas que estão coordenando isso e obedecendo ordens de, não vou falar de entidades diabólicas, né? Eu poderia dizer que de alguma coisa superior que não é o nosso Deus, né? Então não é muito positivo, tá? Quem faz parte da maçonaria, de sociedades secretas, né? A maçonaria é a inimiga número 1 da Igreja Católica, então não é coisa boa, não é um ambiente para católico, e quem está deve se arrepender, né? Volta para casa, sob pena de condenação eterna, tá bom? E então na prática, pessoal, quando a gente fala muito, né, desse livro aqui, 1984, dessa sociedade maçônica, né? Não é uma sociedade comunista, é uma sociedade maçônica, né? Nova ordem mundial é isso. É uma sociedade onde o inimigo venceu, a maçonaria venceu, e nós sabemos que não vai vencer. Nós sabemos muito bem, né, o final dessa história. Então as portas do inferno não prevalecerão, tá? E então, dado a influência que tem sobre tudo, né, a maçonaria é uma fumaça, é um mal, uma sombra, uma mão invisível que adentra todos os locais, incluindo a igreja, incluindo a ciência. Se vamos respeitar a ciência, se vamos ouvir a ciência, ouçamos com 2 olhos, com 4 olhos, porque muito cuidado, tá bom? Eu estou falando isso agora, fechando o raciocínio, pelo seguinte, na época da picadinha no braço, não só o professor Felipe Aquino, mas outras pessoas importantes, incluindo o próprio padre Paulo Ricardo, né? Eles foram favoráveis, né, a essa questão. Nos perguntam e responderemos do professor Felipe Aquino, quando alguém pergunta alguma coisa em relação à área da saúde, e outras áreas também, mas o que me interessa hoje é a saúde. Ele sempre coloca, se a igreja aprovou, porque a igreja ela olha o parecer da ciência. Se a ciência aprovou, a igreja aprova, entendeu? Então, exemplo, a picadinha, um exemplo, outro exemplo, a acupuntura, tá? Homeopatia, reiki, constelação, enfim, tem várias práticas orientais que agora foi recentemente, nos últimos anos, aprovado pelo governo, né? pela ciência, aqui, pelos conselhos federais e etc. Já são práticas do SUS. Então, se já faz parte aqui do escopo do governo, da ciência, então, e não vamos utilizar dessas ferramentas com meio esotérico, supersticioso, então não há problema. Esse é o parecer do professor Felipe, entendeu? Eu discordo, tá? Eu fui, antes de ser católico, eu fui espiritualista também, né? Fiz todos os cursos de medicina integrativa,
e, e não é bom, tá? Não é bom você ter nenhum contato com essas práticas, né? Sob pena de abrir brechas, né, para o inimigo. Então, porque o professor, quando ele não conhece a matéria, ele coloca dessa forma. E como essa área de saúde integrativa ele não conhece, então ele prefere ou não dar opinião, ou quando vai dar opinião, ele fala dessa forma, né? Então, para fechar, é o seguinte, e por que também estou falando desse assunto? Porque pode voltar novamente com a questão da picadinha, né? E parece que tem várias doses, eu não acompanho nada disso, eu não tomo, desde 2014 que nenhum tipo de picadinha eu tomo. Então, se isso acontecer de novo, não tome a picadinha, entendeu? E não ouça, né, as pessoas da internet que estão falando para seguir a ciência, tá bom? Não vai dar bom, tá? Não tá dando, já tá dando resultados negativos por aí. As pessoas estão estranhas, então acredito que sim, tem influência, tem relação, tá? No futuro saberemos e pela virtude da prudência, melhor não, tá? Então, gosto muito, né, do professor, gosto muito né, do trabalho dele, né? Ainda que ele fosse santo, né, ele, nessa matéria, ele pode ser falível, né? Ele pode errar, e dentro de tudo que eu já estudei, né, tudo que eu já ampliei, né, eu fiz isso, depois eu voltei para a igreja, o sentimento, e muito mais que o sentimento, né, a certeza que eu tenho é que não convém arriscar, né, não convém mexer, não convém, né, dar oportunidade para nada disso, entendeu? Cristais também não, né? E inclusive, né? Alguém me perguntou uma vez, um amigo, em relação aos cristais, né? Eu já mexi com isso. Não acho conveniente para o católico, tá? Uma outra hora eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, acho que está explicado. Espero que tenham compreendido. Se não entender alguma coisa, se tiver alguma curiosidade de tudo que eu falei, coloca nos comentários que eu vou responder com muito prazer, com muita satisfação, tá? E se gostou do vídeo, né, dá um like aí, compartilha para poder fazer com que o canal cresça e motivar a gente a continuar trabalhando aqui, tá bom? Fique com Deus e com Nossa Senhora.